Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Espero que vocês estejam bem e muito obrigado por estarem aqui em mais uma aula do nosso canal. Eu sou professor de farmacologia e fisiologia há um bom tempo e mais recentemente na internet, aqui no YouTube, te entregando aula semanal, mais de uma aula por semana sobre farmacologia terapêutica e fisiologia, mas também professor da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a maior plataforma de aulas de farmacologia do Brasil, credenciada pelo MEC. O que é isso? Ele é um curso de extensão universitário, não um curso livre. Você encontra tudo sobre a nossa plataforma clicando aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem, em algumas aulas aqui do nosso perfil, eu sempre trago, do nosso canal, melhor dizendo, eu trago dúvidas que caem lá no perfil do Instagram, Farmacologia Fácil. Se você não conhece, vai lá, já somos quase ou já mais de 300 mil seguidores, então aproveite que lá tem conteúdo de farmaco todo dia também. Então, de lá, eu recebo muitas dúvidas básicas. Sabe aquela dúvida que às vezes a gente fica até com medo de pedir porque parece boba, mas como professor eu aprendi que nenhuma dúvida é boba. O óbvio precisa ser explicado. E lá me veio uma pergunta muito importante que eu já tinha tirado aqui no canal, mas eu sempre trago novamente porque aí entrega novamente essa resposta para todos que seguem, todos que começam a seguir recentemente, se inscrevem recentemente no canal, que é a diferença entre dois fármacos quase iguais, succinato de metoprolol e tartarato de metoprolol. Não sei se você já teve essa dúvida, mas eu escuto muito essa diferença e é um grande risco para o paciente que trata arritmia e hipertensão com o uso de metoprolol ou outras condições. Então, será que há diferença? Existe muita diferença, pessoal. Primeiro, o succinato de metoprolol, ela é uma forma farmacêutica, ela é dispensada na farmácia por uma forma farmacêutica que nós chamamos de comprimido revestido de liberação controlada. Ela é revestida frente à ação do ácido do estômago e esse revestimento faz com que haja uma liberação programada do fármaco. Então a forma de liberação dele é diferente. Já o tartarato de metoprolol é um comprimido simples, com uma liberação comum e simples. Isso muda muito, inclusive na posologia. Vamos entender essa diferença agora então. Então, tartarato e succinato apresentam diferenças farmacocinéticas, como eu citei. E essas diferenças façam que eles não possam ser intercambiados. Não pode uma pessoa chegar com uma receita, por exemplo, de tartarato de metoprolol e ser dispensado succinato de metoprolol. Não pode. Isso não pode acontecer, porque eles não têm a mesma posologia, não têm o mesmo perfil farmacocinético. Qualquer um dos ésteres do metoprolol, tanto succinato, quanto tartarato, quanto fumarato, eles são beta-bloqueadores, têm a mesma seletividade, são mais seletivos para receptores beta-1, diminuindo o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, que é o efeito terapêutico, e não agindo quase nada nos outros receptores adrenérgicos, principalmente o beta-2. Porém, se a dose for aumentada, se o uso for contínuo por muito tempo, em doses maiores do que a dose mínima, pode haver sim bloqueio também de beta-2 e o paciente pode começar a apresentar broncoespasmo e falta de ar. Dica rápida. Mas então qual que é a diferença dessas duas substâncias, o succinato de metoprolol e o tartarato de metoprolol? Inclusive, se você voltar das aulas aqui deste mês, aqui do nosso canal, você vai encontrar uma aula completa falando dos antagonistas e agonistas adrenérgicos, incluindo os beta-bloqueadores. Então vai lá que com certeza você vai gostar. Então, o succinato de metoprolol, na forma de comprimido de liberação prolongada, na verdade comprimido revestido de liberação prolongada, apresenta uma biodisponibilidade de 77% após a administração oral em relação à formulação de liberação imediata. Por exemplo,
o tartarato de metoprolol. O tartarato apresenta 50% de biodisponibilidade após a administração oral. E aí nós temos uma diferença em horas de ação também. O succinato possui uma meia-vida de 3 a 4 horas, já o tartarato de 3 a 7 horas. Essa diferença farmacocinética resulta em posologias diferentes também do succinato e do tartarato, ou seja, são empregadas doses e intervalos entre doses diferentes entre os dois, e por isso que eles não podem ser intercambiados. A liberação prolongada, por exemplo, ela é alcançada pela forma do succinato e confere à droga um tempo de ação de 24 horas. Então, um dia todo de efeito. Já o comprimido regular de 6 a 12 horas, que é o caso do tartarato de metoprolol. Agora imagina se você recebe uma prescrição de tartarato e troca pelo succinato, ou succinato pelo tartarato. Então eu fico alerta nesse vídeo. Não se deve fazer essa ação de intercambiabilidade nesse caso, porque há diferença sim de farmacocinética, apesar do nome ser muito parecido. Show? Então espero que você tenha gostado. Se você tem alguma outra dúvida, como essa, sim, uma diferença básica, uma dúvida que você tem até medo de pedir porque parece boba, deixa aqui nos comentários que eu trago todas elas explicadas para você aqui no canal. Pode ficar tranquilo que aqui é coração de professor, o que eu mais gosto é explicar, então é só você pedir que eu explico. Você pede, eu explico, naturalmente. Um grande abraço e até a próxima aula. Beijo!